tarde a todos e a todas, sejam todos bem-vindos. O palestrante Clemente, nossa satisfação de tê-los aqui. É com alegria que nós, da direção do sindicato, acolhemos esse evento do DIEESE. É muito importante que esses eventos são feitos nos sindicatos, né? Ele faz aquela rodízio, palestra em vários sindicatos. É uma entidade patrocinada por nós, sindicalistas, então é importante que esses eventos sejam feitos no sindicato. Como o tema é muito palpitante, reforma trabalhista, então a manutenção dos sindicatos, bem dizer, então é um tema palpitante, então é importante realmente que nós do sindicato aproveitemos bem essa palestra para nos direcionar o que fazermos daqui para frente com essa mudança. Então, de antemão, nós já deixamos aqui os nossos agradecimentos ao DIEESE, ao Reginaldo, por este momento, e esperamos que tenhamos bom proveito dessa palestra. Acredito sim que isso é possível. Nosso palestrante aqui realmente tem bagagem para isso e que nós possamos enxugar o máximo possível dessa palestra. De antemão, passo aqui a palavra a Joelber, que é a diretora do DIEESE, aqui no Ceará, coordenadora, aliás, e passo a palavra para ela para dar prosseguimento aí ao nosso debate, à nossa palestra. Bom, boa tarde a todos e a todas. E, assim, estamos aqui com muita alegria em receber vocês, a nossa casa, né? Nos sentimos lisonjeados por estarmos aqui hoje acolhendo o Clemente, que é o diretor nacional do DIEESE, e já que ele está em Fortaleza, não poderíamos deixar de trazê-lo aqui para que ele faça conosco essa tarde de conjuntura, onde, nesse momento, precisamos muito estarmos muito juntos, estarmos de forma a pensar, sermos mais criativos, a sermos inteligentes, porque sabemos que o golpe já foi dado, isso a gente já tem dito em todos os eventos. Agora precisamos saber o que é que vamos fazer para sair disto de forma viva, né? Sindicatos e o DIEESE. E, assim, falando em DIEESE, estamos no momento na coordenação do DIEESE, somos 8 diretores aqui no nosso escritório regional do Ceará, onde compomos junto com o Reginaldo, nosso supervisor, e o Gilvan. E, assim, um departamento onde nós temos batalhado muito, onde nós somos uma equipe coesa, que estamos sempre assim, atuantes aqui na região do Ceará, e também a nível nacional, estamos sempre lá com o Clemente, quando é das reuniões, estamos bem atentos. Assim. Então, é assim, a gente tem falado muito nas reuniões e também em eventos a questão da importância do DIEESE para nós, do movimento sindical. E temos dito sempre que o DIEESE é um patrimônio do movimento sindical. E, nesse momento que atravessamos, temos que sair ali de mão dadas, nós, sindicatos, e também o DIEESE, para que a gente possa atravessar esse novo momento que vivemos. Né? E é isso que a gente está fazendo hoje aqui, fazendo política, aprendendo, fazendo formação, sendo criativos e aprendendo como fazer para a gente chegar lá. O Clemente, seja bem-vindo, Clemente. A casa lhe recebe de bom grado, né? Acho que você tem muito a nos ensinar e vai, com certeza, colocar as dificuldades enxergadas por você, pelo DIEESE, dificuldades essas que todos nós passamos, não é? Inclusive de sobrevivência econômica, não só política, mas como econômica. E eu queria dizer para todos vocês que o Sindicato dos Eletricitários do Ceará preza pela sobrevivência do DIEESE, para que a gente possa sustentar e manter esse instrumento da classe trabalhadora. Né? Todos nós sabemos que nós não tínhamos nenhum balizador dos índices inflacionários, e, através do DIEESE, é que nós conseguimos fazer esse balizamento. Mas eu queria dizer para vocês que é com muita alegria que nós recebemos vocês e que sintam-se em casa, porque o Sindicato dos Eletricitários do Ceará, com o coração, recebe vocês de bom grado. Um forte abraço. Vamos escutar nosso companheiro Clemente. Eu vou tentar fazer uma reflexão, aproveitando esse nosso debate, menos de conjuntura econômica, que é o que, no geral, o DIEESE faz, e, para isso, acho que o Reginaldo cumpre bem esse trabalho, esse debate aqui com vocês, da situação da conjuntura econômica, e vou tentar mais me reter na discussão sobre os desafios do movimento sindical daqui para frente.
Não vou falar muito da história, vou tentar colocar quais são os desafios que nós temos pela frente. E dizer que nós temos que tentar trabalhar quais desafios e pouco de que maneira que nós poderíamos tentar construir a nossa ação sindical para fazer o enfrentamento desses desafios. Quero começar trazendo uma reflexão de que nós, movimento sindical aqui no Brasil, estamos diante de desafios que há algumas décadas nós não enfrentávamos. E esse nosso desafio não é só nosso, mas esses desafios estão presentes na vida sindical de várias categorias, em vários países, e o que nós estamos vivendo, portanto, não é um problema só nosso. Portanto, mesmo que a gente tenha sucesso nas eleições de 2018, mesmo que nós consigamos fazer um congresso com um perfil mais próximo àquilo que nós acreditamos, mesmo que nós consigamos eleger governadores, eleger um presidente ou uma presidenta próximo àquilo que nós acreditamos, ainda assim, mudanças profundas no mundo do trabalho estarão em curso. Talvez não fique tão difícil, como é difícil agora, fazer o enfrentamento pós-reforma trabalhista. Mesmo sem a reforma, nós teríamos vários desafios pela frente. O que faz é que a reforma trabalhista cria um outro ambiente, favorável às empresas para fazer as mudanças que eles já estavam fazendo sem a reforma trabalhista. Eu vou tentar explicar rapidamente isso para a gente ver o que a gente faz pela frente. O pressuposto disso tudo é que nós estamos jogando. E não adianta a gente ficar chorando que a gente tomou 7 gols em alguns minutos. Está 7-0 para o adversário. Não adianta ficar chorando. O juiz não vai anular os gols foram validados, e se a gente quiser mudar, nós temos que fazer 1, 2, 3, 4, 5, temos que empatar o jogo e virar o jogo. Também não adianta sair de campo dizendo como aquele jogador, para a gente vencer nós temos que empatar. Todo mundo sabe que para vencer tem que empatar, você está perdendo 7-0. E todo mundo sabe que é muito difícil empatar. Então nós temos que sair olhando para frente, saber que nós temos, nesse momento, um contexto de uma adversidade enorme e que a derrota que nós sofremos no curto prazo não é qualquer uma. Se a gente quiser usar um exemplo, é o 5-0 do primeiro tempo contra a Alemanha. É nesse estado que a gente está. E nós estamos no intervalo do jogo, tendo que voltar a campo, sabendo que não vamos conseguir empatar e vamos ter que jogar mais 45 minutos. Esse é o ambiente que nós nos encontramos, né? A diferença com aquele jogo é que, nesse jogo, em outubro, nós podemos mudar o jogo e fazer o empate, ou podemos mudar o jogo, podemos sair dali vitorioso. Depende, né? Mas eles estão jogando pesado, né? Eles estão jogando pesado. O principal jogador nesse jogo está, nesse momento, com a coluna vertebral quebrada. Vai conseguir, não vai conseguir, isso faz parte do jogo. Nós estamos com um jogo pesado sendo enfrentado no curto espaço de tempo, né? E, provavelmente, os candidatos do campo de centro-esquerda sofrerão ataques daqui para frente que não serão pequenos. Qualquer um deles que comece a crescer no processo eleitoral. Portanto, são 60 dias de um jogo intenso. Mas, passados esses 60 dias, terá um resultado eleitoral e a vida sindical continuará. E ela continuará tão grave quanto está hoje, seja quem seja o eleito em outubro. Se nós elegermos um candidato ou uma candidata que diga para a sociedade que a proposta dele é revogar a reforma trabalhista, eu ouso dizer para vocês que não irá revogar a reforma trabalhista, seja quem for. A menos que nós sejamos capazes de colocar o movimento sindical em peso, em um processo que nós, talvez, recentemente, jamais tenhamos feito, de mobilização para sustentar um governo que queira revogar a reforma trabalhista. Para não ter o impeachment da presidenta, o Brasil precisava 170 votos.
Para revogar a reforma trabalhista, nós precisamos de 350. E aprovar uma mudança na Constituição brasileira, porque precisa de 350 votos no Congresso para mexer na reforma trabalhista que foi feita. Porque revogar a reforma é fazer uma outra. E, portanto, nós vamos ter que ter força. Então, adianta eleger um governo, adianta, próximo aos nossos interesses, é lógico que adianta, e muito, mas ele sozinho não vai fazer a revogação que a gente quer. Então, se nós tivermos esse passo dado, assim mesmo, nós precisaremos de muita força, de muita pressão no Congresso Nacional, de um Congresso que esteja disposto a recepcionar um projeto como esse. O governo Temer encaminhou para o Congresso Nacional uma medida provisória para corrigir meia dúzia de aspectos. Por exemplo, proibir que mulher grávida trabalhe em lugar insalubre. Nem isso o Congresso quis encaminhar e simplesmente deixou caducar. Nem isso nós conseguimos fazer com que o Congresso apreciasse. Algo que há consenso na sociedade, inclusive na direita, de que não faz sentido autorizar a mulher grávida a trabalhar em lugar insalubre. Nem isso nós conseguimos fazer andar no Congresso Nacional. Então, a gente tem que ter noção da situação que nós nos encontramos, e é a partir daí que a gente tem que olhar para frente. Portanto, nós temos uma situação de extrema diversidade e que nós temos que entender por que está acontecendo isso, para saber o que nós vamos fazer daqui para frente. O que está em curso no Brasil e no mundo é uma mudança muito profunda na organização dos sistemas produtivos. A economia que produz está mudando, e está mudando profundamente. E essa mudança profunda tem duas locomotivas que puxam essa mudança. Há uma locomotiva que puxa essa mudança, que é as empresas estão se integrando e as grandes empresas multinacionais estão cada vez mais ocupando o espaço da produção econômica no mundo. E aonde elas puderem, elas estão comprando empresas. Aonde elas estiverem. As empresas estão se juntando, estão sendo compradas, e as maiores estão comprando as menores. Isso não é para qualquer coisa. No Brasil, se tirou uma presidenta para transferir a Petrobras para a empresa multinacional. Então, não é um jogo qualquer. Afastam-se presidentes, colocam-se presidentes, compram-se e vendem-se coisas no mundo todo. Mata, elimina e acaba com o país. Então, isso não é brincadeira. E nós somos uma das maiores economias do planeta, que tem um ativo natural enorme, riqueza, água, petróleo, minério, uma base de produção de alimentos a maior do mundo e um sistema produtivo relativamente complexo. Somos uma das maiores indústrias do planeta, que está sendo comprada a preço de banana, mas está sendo comprada. E o emprego que menos importa nesse momento, do ponto de vista do longo prazo, é o nosso emprego. Nós estaremos ferrados, mas os nossos filhos e netos, 3, 4, 5 vezes mais ferrados do que nós. Porque a hora que acabam com o nosso emprego, porque vendeu-se uma empresa, o emprego principal que está sendo acabado é o emprego do engenheiro, do técnico, da ciência, da pesquisa, emprego que gera novo emprego. Quando nós estamos vendendo a Embraer para a Boeing, que é o que nós estamos fazendo agora no Brasil, nós vamos mexer no emprego de vários trabalhadores da indústria que produz aeronave. Mas o que nós estamos acabando é com a nossa pesquisa de décadas na produção de avião. E, a partir de agora, o avião que nós produziremos não será mais desenhado pelos nossos engenheiros, serão desenhados pelos engenheiros da Boeing. E nós seremos produtores de avião. Esta mudança é estrutural. E ela afeta o emprego, em geral, na economia. A segunda mudança estrutural importante
é que as empresas estão sendo compradas não mais pelo capitalista tradicional. Aquele cidadão que pegava a sua riqueza e investia em um negócio. Como nós todos podemos investir num pequeno negócio e virar, de repente, um médio empresário. Inventei um negócio, comecei a trabalhar, comecei a ter retorno, pego esse retorno e reinvisto no meu negócio. Mais ou menos, em média, um capitalista desses, de 100 que ele tem de lucro, ele pegava 75 e reinvestia no negócio dele, fazendo com que o negócio crescesse. E quando o negócio crescia, aumentavam os nossos empregos. Sempre que o capitalista investe, ele aumenta o emprego, porque ele aumenta a capacidade produtiva dele, ele aumenta a empresa dele. E é assim que o capitalista clássico ganhava dinheiro. Ganhava dinheiro aumentando a capacidade produtiva e nós ganhávamos porque nós tínhamos o emprego para produzir o que ele queria. Ele ganhava mais do que a gente, mas nós crescíamos também. Esta mudança que está em curso sobre a propriedade das empresas é uma mudança importante porque ela altera a propriedade de uma empresa. Não é mais o capitalista clássico o dono de uma empresa. A partir de agora, cada vez mais, essas grandes empresas são propriedade de fundos de investimento. Nós aqui poderíamos pegar, cada um pouquinho do nosso recurso e colocar tudo na mão da Joelbia, que viraria uma administradora do nosso fundo. Cada um coloca R$1.000 na mão dela. E ela vai ter aqui uma quantidade de recursos e vai investir. Eu vou investir em uma empresa, em nosso nome. Só que ela oferece para nós um retorno rápido e alto. Podem colocar o dinheiro na mão da Joelbia que ela vai pegar e vai comprar uma empresa ou vai fazer um investimento que vai dar um retorno alto e rápido. É isso que ela se propõe a oferecer para os investidores. E a empresa que a Joelbia comprar com os nossos recursos, ela vai selecionar para que seja uma empresa que dê um retorno rápido e alto. As empresas que pessoas como a Joelbia, que mobilizam esses recursos, estão fazendo, nesse nosso exemplo, e são organizações que reúnem milhões e bilhões de dólares do mundo todo, pegam de cada 100 de lucro de uma empresa, elas destinam 75% para o acionista e 25% para o investimento. A empresa anterior pegava de cada 100, 75% ela colocava para fazer a empresa crescer. Essa empresa, controlada pelo fundo de investimento, coloca 25%. A taxa de crescimento dessas empresas é 1/4 do que era a taxa de crescimento do capitalismo anterior. E a taxa de concentração de riqueza que os fundos permitem é uma taxa estúpida. A riqueza está se concentrando em uma velocidade que provavelmente nos próximos anos, ou talvez de uma década, nós teremos no mundo o primeiro trilionário. Está passando por aí um filme chamado... Eu sempre esqueço o nome do filme. É um filme sobre o primeiro bilionário. Na década de 70, o mundo conheceu o primeiro homem que reuniu como riqueza dele $1 bilhão. Estava passando o filme aí. O grande, eu não lembro, esqueci o nome agora. Que era um proprietário de uma indústria de exploração de petróleo. E ele vira bilionário quando ele vai explorar o petróleo na Arábia Saudita. E, desde então, o inferno na Arábia Saudita explodiu, porque eles fazem o que é necessário para virar o que eles viram. Um bilionário. Primeiro bilionário dos anos 70. Agora nós vamos ter o primeiro trilionário. O mundo está gerando uma dinâmica econômica no sistema produtivo que vai gerar uma situação onde teremos uma pessoa ou um fundo de investimento que terá a propriedade de
1 trilhão de dólares. Alguém tem ideia do que é 1 trilhão de dólares? 1 trilhão de dólares é uma pessoa que pode gastar 1 milhão de dólares por dia. Uma pessoa que pode gastar 1 milhão de dólares por dia. Você acorda e se diz, vou gastar 1 milhão de dólares hoje, e gasta. Acorda amanhã cedo e diz, vou gastar mais 1 milhão de dólares, e gasta. Por quanto tempo? Quem chuta? 10 anos. Resto da vida. 70 anos. Mais 20 anos para gastar 1 milhão de dólares por dia. É. 1 trilhão de dólares significa uma pessoa que pode gastar 1 milhão de dólares por dia por 2.750 anos. 2.750 anos. Ele vai voltar a 750 anos antes de Cristo e começar a gastar 1 milhão de dólares por dia até hoje. Nós estamos produzindo um sistema econômico que vai gerar esse nível de concentração de renda e de riqueza. Então, isso não é uma coisa qualquer. É um negócio totalmente estúpido, sem sentido. Mas é isso que nós estamos construindo. E isso afeta a organização do sistema produtivo como um todo, porque todos os fundos de investimento estão procurando esse tipo de retorno. O sistema produtivo tem que ser estruturado para dar o máximo retorno no menor prazo possível. Tem que se integrar no mundo, e ao se integrar no mundo, precisa colocar toda a força de trabalho conectada com a estrutura do sistema produtivo como um todo. O custo do trabalho no Brasil tem que ser compensado com o custo da China ou com o custo da Nigéria. Se for mais barato produzir na Nigéria, produz-se na Nigéria. Se for mais barato produzir no Brasil, se produz no Brasil. E cada vez mais integrado significa que cada vez mais as empresas estão tendo capacidade de alocar sua produção do jeito que eles julgarem necessário. Mas como é que eles fazem para fazer com que esta coisa comece a ser coordenada? Se eu tenho legislações e se eu tenho regras diferentes em cada país para determinar o custo do trabalho. O jeito de definir o salário na Nigéria é diferente da China, que é diferente da Inglaterra, que é diferente do Brasil. Bom, de 2008 para cá, foram feitas 472, 602, agora me deu um branco, estou cansado hoje, me deu um branco no número, mas é assim. Hã? Mais de 400. Mais de 400. Se eu não me engano, são 612, não tenho certeza, 612, 470 reformas trabalhistas em 110 países do mundo. O que objetiva a reforma trabalhista nos países, como a feita no Brasil? Criar condições para que as empresas ajustem o custo da força de trabalho. Como? Flexibilizando o salário, flexibilizando jornada, flexibilizando o contrato, facilitando a demissão e garantindo com que passivos trabalhistas não se acumulem. Essas 5 diretrizes estão nas reformas trabalhistas feitas em 110 países. Aonde é proibido demitir, libera a demissão. Aonde o sindicato tem uma intervenção forte evitando que ocorra a demissão, tira o sindicato. Aonde a justiça tem um papel mais forte, flexibiliza a justiça. Aonde o sindicato tem mais poder de negociação, tira o poder de negociação do sindicato. Para quê? Para que as empresas possam fazer o ajuste da força de trabalho no mundo do jeito que for necessário. Portanto, nós estamos enfrentando agora uma reforma trabalhista, obrigado, aqui no Brasil,
para criar a condição que o custo do trabalho possa ser adequado a esta integração que o Brasil está sendo empurrado a fazer. Portanto, essa reforma trabalhista não veio para ir embora, ela veio para ficar. E ela veio para fazer a autorização legal de uma profunda mudança na organização do sistema produtivo e ajustar o custo do trabalho. Essa é a lógica. Portanto, não é uma mudança qualquer. De quebra, esta mudança no Brasil trouxe um elemento adicional que não é comum nas reformas que foram feitas por aí, que é uma vingança do parlamento, da elite, da burguesia rural, da burguesia urbana, contra os sindicatos, que é fazer uma reforma sindical, que é a pior reforma possível, que é quebrar o financiamento do sindicato. No meio de um processo violentíssimo de desmonte dos direitos, uma parte do movimento sindical só pensa no financiamento sindical. E ela quebra, e ela cumpre seu objetivo, que é colocar a nossa atenção em uma coisa que é essencial, porque se o sindicato não tem financiamento, ele não consegue tocar a vida sindical, uma parte do movimento sindical desesperado tentando achar alternativa para manter o sindicato vivo, o que é necessário para a luta. O problema é que o desmonte dos direitos dos trabalhadores é muito pior do que o financiamento sindical. Então, a mexida no financiamento quebra a coluna do movimento sindical e tira a nossa atenção para um ponto que é secundário. É essencial para o movimento sindical, mas é secundário perto do que eles estão fazendo com a classe trabalhadora. Então, o que nós estamos enfrentando não é coisa qualquer. O sistema produtivo está em mudança e a legislação trabalhista veio para dar suporte legal a essas mudanças. O que eles vão mudar? Eles vão mudar as formas de contratação. No comércio vai aparecer trabalho intermitente. Não tenha dúvida disso. E ficará cada vez mais difícil para vocês no comércio representar os trabalhadores intermitentes, que vocês não vão conhecer quem são. Vai fazer sindicalização com o trabalhador intermitente? Vai organizar esse trabalhador? É muito mais difícil. O trabalhador intermitente vai ter uma outra alocação de jornada de trabalho. Talvez ele tenha 1, 2, 5, 10 empregos para sustentar uma renda que ele não sabe qual é. Como que um trabalhador que tem 4, 5, 10 empregos não sabe qual é o seu orçamento mensal? Como é que estrutura uma vida familiar onde eu estou empregado em 10 empresas e posso chegar ao final do mês e não ter meio salário de renda? Ninguém me chamou para trabalhar. Esse é o trabalhador intermitente, que cresce em todos os países. Então, não é um problema só nosso. O setor de serviço e o setor de comércio tem no trabalho intermitente um modelo de contrato que tende a predominar nesse tipo de relação. Qual é a classe trabalhadora que nós vamos formar a partir de uma condição de trabalho como essa? O trabalho intermitente não é só no comércio, no setor de serviços vai ser direto. Bares, restaurantes, médico, advogado, professor. A nossa reforma veio adicionada a ela uma reforminha feita uns meses antes, que foi a reforma que legalizou a terceirização. A terceirização é um outro elemento fundamental, porque a terceirização significa que está autorizada a reorganização do sistema produtivo do jeito que as empresas querem. Mais do que isso, a reorganização do Estado brasileiro. A terceirização será usada para a reorganização do Estado. Quem é servidor público aqui? Esqueçam estatutários. A partir de agora, as prefeituras, o governo do Estado e o governo federal estão autorizados a terceirizar o que eles bem entenderem.
Então, um governo que queira fazer uma reestruturação administrativa do Estado, bloqueia todas as contratações, só contrata empresa prestadora de serviço para tudo. Saúde, educação, segurança, o que quiser. Está autorizado a fazer terceirização de qualquer coisa. Portanto, a terceirização auxilia a fazer a reforma do Estado mais perversa. Portanto, o que nós temos é uma mudança na organização institucional, permitindo com que as empresas, e no caso brasileiro, o Estado, se reorganizem do ponto de vista da forma de contrato, trabalho autônomo, trabalho intermitente, contrato parcial, prazo determinado. O empresário tem à mão, e o governante tem à mão, um menu de alternativas de formas de contrato que, no limite, ele pode contratar 1 hora de trabalho e pagar por 1 hora. Preciso que você venha trabalhar sábado, das 17 às 18 horas. E ele paga 1 hora de trabalho. E a hora que você assinar esse recibo de 1 hora trabalhada, R$10, está dando quitação definitiva daquela hora trabalhada. Você não pode entrar na justiça, não tem direito de entrar na justiça. Portanto, o empresário não acumula passivo e contrata a hora que ele precisar. É nesse nível que nós temos hoje a nossa legislação autorizando. Se um trabalhador for demitido, ele pode fazer a homologação sem assistência do sindicato. E se o trabalhador assinar a homologação sem assistência do sindicato, a homologação dá quitação definitiva à empresa. Ele não pode entrar na justiça. Os 10 principais motivos de ações na Justiça do Trabalho são questionamentos com verbas rescisórias. E agora o trabalhador autoriza a não ir para a Justiça dando a quitação. A empresa pode convidar o trabalhador que está contratado a dar todo ano uma declaração de quitação de que os direitos foram cumpridos. Você está trabalhando numa empresa, o empresário te chama e diz: o que eu estou te oferecendo aqui é para você me dar uma declaração de que eu não te devo nada. Provavelmente o trabalhador olha para aquela declaração e sabe, se ele assinar, ele passa a voltar para a produção. Se ele não assinar, ele vai para uma outra sala, que ele sabe qual é. Do facão. Desempregado. E muitos deles vão assinar constrangidos, sabendo que ele tem direito a receber. Só que a hora que ele assinar aquela declaração, ele deu quitação definitiva para a empresa. Bom, gente, então o jogo significa o seguinte: eles não só mudaram as regras, como o juiz joga para o lado deles. Eles mudaram as regras, eu tenho dito o seguinte, eles mudaram a regra em que sentido? O time deles pode fazer gol com a mão. E vale. O nosso não. Essa é a regra, certo? O nosso, se fizer gol, o juiz pode anular. Não precisa nem ter VAR. Ele simplesmente não vale, não vale. Né? É assim, é isso. Há um desequilíbrio claro na legislação para dar poder às empresas fazerem o ajuste no sistema produtivo. Sem custo trabalhista, sem proteção sindical e sem proteção da Justiça do Trabalho, que, no caso do Brasil, tinha uma relativa efetividade. Então, no Brasil, eles mexeram na justiça, no sindicato, nos direitos e na relação do indivíduo com a empresa, favorecendo que a empresa faça relação direta. Bom, essas são as mudanças que estão em curso. Em um mercado de trabalho, onde nós temos um conjunto de trabalhadores protegidos pela CLT, com carteira de trabalho assinada, mais ou menos 33 milhões. Temos outros 11 milhões de servidores públicos, o que dá mais ou menos 44 milhões. Temos militares, mais alguma turminha ali, que chegam em 50 milhões, com mais alguns outros que contribuem para a Previdência. Só que a nossa força de trabalho é de 100 milhões de pessoas. Hoje, já existem outros 50 milhões que não são assalariados com carteira e não são servidores públicos. Hoje, este movimento sindical que nós participamos
já não protege metade da força de trabalho. O que eles estão fazendo é pegando essa outra metade que a gente tentava proteger, defender e fragilizar. Nós já tínhamos um desafio que nós não enfrentamos, que era proteger os 50 milhões que estavam desprotegidos, que nós nunca demos muita bola, para ser muito sincero, entre a gente. E que eram os mais ralados dessa história. A grande diferença é que aqueles que nós protegemos vai se aproximar daqueles ralados que a gente não protegia. Porque um trabalhador intermitente no comércio vai ser um trabalhador como esses 50 milhões que o sindicato não protegia. Inseguro, precarizado, sem proteção, sem direito, sem estruturar um orçamento familiar, sem poder garantir a organização da sua família, trabalhando que nem um desesperado do jeito que é possível, sem renda fixa, sem poder fazer um crédito porque não sabe o que vai poder. Essa é a realidade. Sem plano de saúde, sem o sindicato, sem aquilo que o sindicato faz. Bom, o que nós vamos fazer? O que nós temos que pensar daqui para frente é que esta é a nova regra do jogo. Não adianta a gente chorar e dizer, mas eles aprovaram no Congresso. Nós perdemos, nós não tivemos os votos para bloquear esta mudança. Podíamos nos perguntar, desde 2004, aonde nós estávamos, que nós não fizemos essas mudanças que nós achávamos que devíamos fazer. Porque nós tivemos força para fazer, ou não tivemos? Tivemos. Mas não fizemos. O governo não fez e nós não fizemos. Porque nós também ficamos com a nossa bundinha sentada aqui, esperando que alguém fizesse. Nós não fomos para a rua pressionar o governo para fazer. Então, eles não fizeram e nós não fizemos também. Todos nós não fizemos o que eles agora fizeram contra a gente. Porque foram 2 anos de Lula, mais 1 ano e meio de Dilma. 3 mandatos e meio. 3 mandatos e meio. Em meio, eles fizeram mais do que nós fizemos em 3 mandatos e meio. Então, nós temos que pensar por que nós não fizemos essas mudanças, que agora nós vamos ter que enfrentar as mudanças que eles fizeram. Que não são poucas, são muitas e profundas. O que fazer daqui para frente? Primeiro, nós precisamos ter claro que parte da nossa intervenção daqui para frente vai continuar sendo a disputa no espaço institucional. Então, nós temos que ter alternativas no nosso projeto de fazer uma mudança nessa legislação, na lei. Então, se tem candidatos que dizem nós queremos revogar essa lei, nós temos que estar a favor desses candidatos. Mas nós temos que saber como que nós vamos fazer para ajudá-los a fazer a mudança, se eles forem eleitos. Porque não adianta eleger e depois não garantir força para fazer a mudança, porque vamos ser derrotados de volta. Então, o plebiscito tem que ser aprovado no Congresso. Você foi eleito presidente. Te elegemos presidente. No dia 2 de janeiro, você manda para o projeto, para o Congresso Nacional, uma proposta de um plebiscito. O Congresso rejeita a tua proposta. O que você faz como presidente? Faz nada. Porque se o Congresso não aprovar, você não pode chamar um plebiscito. Quem autoriza um plebiscito no Brasil é o Congresso. Então, se nós elegermos presidente, significa que nós temos que ter capacidade de convencer os parlamentares a apoiarem a tua iniciativa. Como? Iniciativa popular. Você tem que ter a iniciativa popular e ter os votos necessários para votar. Você apresenta o projeto, 1 milhão de assinaturas, entrega, e que tem que ter tantos parlamentares, se for mudança constitucional, 345 votos para votar a teu favor. Quem aprova é o Congresso. O mais que a iniciativa popular é dar ao Congresso um projeto que nós queremos que o Congresso aprecie. Ele aprecia e diz, eu não quero. Engaveta. Pode engavetar, pode simplesmente, inclusive, não dá seguimento ao processo. Então, todas as iniciativas, seja do Executivo, seja uma iniciativa nossa, nós temos que ter força para fazer o processo andar.
Essa é uma parte da nossa tarefa. A outra parte da nossa tarefa é ter força na base. Ter força na base, no nosso caso, sindical, para fazer os trabalhadores, e eu quero falar um pouquinho sobre isso. Porque a outra parte nós vamos fazer na luta. Agora, o que nós podemos fazer no concreto, concretinho, além da luta política? O sindicato vai precisar se reorganizar para fazer esse enfrentamento. Primeiro, é compreender que o sindicato precisa se repensar independente da reforma trabalhista. Se não tivesse reforma trabalhista no Brasil, estaria tudo bem? Não. Nós estaríamos com um problema muito grande. Não tão grande como estamos agora, pós-reforma, mas estaríamos com um problema muito grande, que era qual? A economia está se reorganizando. O trabalho está sofrendo mudanças. E os nossos empregos estão mudando. Então, não implantasse tão facilmente o trabalho intermitente, mas estavam inventando formas de flexibilizar o contrato. Qual é a principal forma para flexibilizar o trabalho que eles estão usando? Independente da lei. Ninguém viu essas formas mudando o mundo do trabalho por aí ainda? Isso é tudo mudança institucional. Hã? Isso é mudança institucional, é regra. Tecnologia, máquina, computador, robô. Isso tudo associado a uma reorganização na produção. Outro dia eu estava reunido com um grupo de dirigentes sindicais do setor plástico, indústria plástica. Desse debate, nós fizemos um debate longo, e depois de eu falar um pouco sobre isso e aprofundar um pouco sobre essa história das máquinas, os dirigentes começaram a contar o que estava acontecendo na base deles. E eles disseram, a empresa que eu faço parte, ele dizia, são 200 trabalhadores, a empresa começou a chamar cada trabalhador e dizer, eu te dou esta máquina injetora para você trabalhar em casa. Você não precisa mais vir trabalhar aqui na empresa. Você fica com a máquina, trabalha em casa, e eu vou te dizer, todo dia, de manhã cedo, você vai receber informação no teu computador em casa de quantas peças você vai fazer, eu passo entregando o insumo, e no final do dia o caminhão passa recolhendo as peças que você fez. Você trabalha em casa. Sem nenhuma exigência, você está trabalhando em casa. Bom, o que eu quero contar dessa história? Então, o que eu quero contar dessa história é que isso a gente começou a conversar, depois era um debate que era das 9 às 11, o debate foi das 9 às 2 da tarde. Num determinado momento, quando eu comecei a contar os casos, os diretores começaram a contar esses casos. O que é espantoso não são os casos, é o fato de que aquela diretoria que já estava junto há 3 mandatos, aquele era o 3º mandato que eles começavam, eles estão juntos e nunca conversaram sobre isso. Eles são diretores de um sindicato que está sofrendo essa transformação e eles nunca conversaram sobre isso. Aí eu perguntei, e vocês representam esses trabalhadores que trabalham em casa? Nós não. Então, o que vocês vão ficar representando? O pessoal administrativo. Mas nós não conversamos com o pessoal administrativo também. Vocês vão representar quem? Quem? Se a gente começar a olhar, nós vamos começar a identificar que uma parte grande das direções do sindicato perdeu a conexão com a realidade. Os dirigentes não conhecem mais o que está acontecendo na base em termos de transformação do sistema produtivo. As empresas estão mudando o sistema produtivo. E os dirigentes sindicais não conhecem mais esse sistema produtivo
que está aparecendo. Para vocês terem uma ideia, existem pesquisadores que fazem pesquisas para as empresas e que projetam que nos próximos 10 anos, 60% das ocupações que essas grandes empresas oferecerão não existem hoje. Significa que, nos próximos 10 anos, de cada 10 trabalhadores, 6 estarão ocupando postos de trabalho que nós não sabemos quais são. Tal é o nível de transformação que a tecnologia está colocando no local de trabalho. E nós somos dirigentes sindicais que não sabem o que está acontecendo de mudança no local de trabalho. Não temos nem ideia de qual é o trabalhador que está aparecendo. Esse sindicato nosso vai representar quem? Se esse trabalhador que vai entrar no mercado de trabalho daqui para frente, vai entrar para um posto de trabalho que nós não sabemos qual é, e que, no geral, esse jovem que vai entrar no mercado de trabalho diz: eu não quero saber do sindicato. Não tem nenhuma relação com essa juventude. Nós deixamos a formação dos jovens para entrar no mercado de trabalho com o sistema S na mão do patrão, sem nenhuma disputa. Quem forma o jovem que vai entrar no mercado de trabalho não é o sindicato, é o patrão. Que forma o jovem contra o sindicato. Que vai ocupar um posto de trabalho que nós não temos ideia qual vai ser. E queremos que esse jovem fique do nosso lado. E com o dinheiro do trabalhador. Não, e com o dinheiro do trabalhador, evidente. Esse é o nosso sindicato. Aí nós vamos fazer uma... Eu fui entrevistado agora aqui pela companheira dos bancários. Se eu for entrar num banco e encontrar um menino, uma menina que me atende ali no caixinha, na entrada do banco, antes de passar a porta, ela pode me atender. Se eu terminar de ser atendido por ela e perguntar se ela é bancária, ela vai dizer que ela não é bancária. Aí eu vou entrar ao banco e pergunto para um menino, uma menina que está ali na porta, no geral vestido de preto, porque ele é segurança, com uma arma, me deixa entrar no banco e pergunto se ele é um bancário. Ele vai dizer que ele não é bancário. Posso ser atendido por uma menina, um menino lá no caixa, numa mesa, e se eu perguntar para ele, talvez ele me diga que não é bancário. Como eu estava com problema no meu celular para fazer, ele disse: sobe no segundo andar e fala com o menino, a menina que cuida dessa parte de TI do banco. O menino resolve o problema, eu saio de lá satisfeito e vou poder começar a operar o banco de casa, não preciso mais ir ao banco. Se eu perguntar para ele se ele é bancário, talvez ele diga: eu não sou bancário. Eu posso ter entrado em um banco, ser atendido por 5 pessoas e nenhuma dessas pessoas que me atenderam é um bancário. Como eu posso entrar num banco e ser atendido por 5 pessoas e nenhum deles ser bancário? Essa resposta quem tem que dar somos nós. Porque nós criamos essa geringonça, chamada estrutura sindical, na qual dentro de um banco eu vou ser atendido por 5 pessoas e não tem nenhum bancário me atendendo. Isso nós criamos. Eu posso entrar numa empresa metalúrgica, ter atendido por 30 pessoas e nenhuma delas ser metalúrgico. Como pode? Como que nós conseguimos inventar um negócio com essa... Qual é o nome disso? O que os trabalhadores ganham com essa nossa divisão? Nós temos que nos perguntar sobre isso. Nós temos que responder isso para os trabalhadores. Eles não ganham nada. Os trabalhadores, aparentemente, ganham muito pouco com isso. E mais, se algum desses trabalhadores levantar a mão e dizer: eu quero me filiar ao sindicato dos bancários, talvez nós sejamos os primeiros a dizer: não pode. Nós vamos dizer para o trabalhador que ele não pode, mas eu quero ser bancário, eu estou dentro de um banco. Você não pode. Você é vigia. Tem o sindicato dos vigias. Mas eu quero ser bancário. Não, não pode.
Mas eu estou dentro de um banco. Não, você é vigia, porque a nossa organização criou esta categoria. Pô, nós vamos ter que nos perguntar sobre isso e responder. O que os trabalhadores ganham com isso que nós inventamos? Por que eu estou falando isso? Porque o companheiro trabalhador intermitente aqui do... Como que é? Comerciários, teu nome? Alisson. Da base dele. Segunda-feira ele trabalha como um trabalhador intermitente no Carrefour. Comerciário. Mas na terça-feira ele foi fazer um trabalhinho intermitente no Santander. Na quarta-feira, a prefeitura chamou-lo para fazer um trabalhinho na escola. Na quinta-feira, ele foi trabalhar de garçom. Na sexta, ele trabalhou no boteco. E no sábado, ele fez uma limpeza na igreja. Qual é a categoria dele? Qual é a categoria? Sabe qual é a grande vantagem dessa reforma? É que ela coloca essa nossa engenhoca da estrutura sindical brasileira no lixo. Felizmente, essa nossa estrutura sindical precisa ser profundamente repensada, porque ela não dará mais conta de responder a esse novo mundo. E nós vamos ter que rever o que nós inventamos. Certo? O que o pessoal tem feito por aí? O que os alemães fizeram? Isso não vai criar uma revolta, não? Não sei, vamos ver. O que os alemães fizeram? Os alemães pegaram e tomaram a seguinte decisão. Está dentro de uma indústria, é sindicato dos trabalhadores da indústria e ponto final. Seja ela qual for. Está dentro da indústria, é trabalhador da indústria. E só tem um sindicato da indústria. Trabalhadores da indústria. Metalúrgico, alimentação, vestuário, é tudo trabalhador da indústria, um único sindicato. É uma profunda mudança de concepção. Porque eles chegaram à conclusão, depois dos debates, que não faz o menor sentido ficar dividindo, quando, na verdade, tudo o que eles estão fazendo é flexibilizar onde que cada um de nós poderá estar em qualquer outra situação. Clemente, essa tua reflexão, ela está, digamos assim, em sintonia com as centrais, com a CUT? Como é que está isso? Essa reflexão que você está fazendo? Deixa eu terminar, depois eu já te digo um pouquinho. Então, o que nós vamos ter que pensar é, nós precisamos trazer para a nossa reflexão uma abordagem para repensar a nossa organização sindical. O conceito de categoria que nos dividiu até agora e que continua nos dividindo cada vez mais, né? Porque nós estamos criando cada vez mais, né? O setor público é assim, agora tem os professores, daqui a pouco tem os professores que vestem guarda-pó azul e os professores que vestem guarda-pó vermelho. Depois vai ter o professor que vestem guarda-pó azul do terceiro andar do prédio amarelo. E nós vamos continuar dividindo. E vamos continuar dividindo. Vocês estão criando trabalhadores de supermercado, que não é mais comerciário. Daqui a pouco, trabalhadores comerciários que vendem veículos com 2 rodas. Já não é mais vendedor de automóvel. E nós vamos continuar dividindo. A nossa insensatez de dividir categorias é uma divisão dos trabalhadores, que só serve para financiar sindicato. Os trabalhadores não ganham nada com isso. Nunca ganharam. Então nós vamos ter que repensar. Vamos ter que repensar. Certo? Bom, essa estrutura, ela precisa ser repensada do ponto de vista não só da categoria, mas também da sua organização. Organiza os trabalhadores como? Como? Vai organizar esse trabalhador intermitente que eu brinquei aqui, dando exemplo comerciário. Você vai trabalhar, vai organizar ele no dia que ele for no banco ou no dia que ele for no Carrefour trabalhar? Quem vai organizar? O sindicato dos bancários ou o sindicato dos comerciários?
Daqui a pouco nós vamos começar a brigar entre a gente para saber e entrar com ações na justiça para dizer se o Zezinho é do sindicato A, B, C ou D, porque só pode ser de um. Não é? Não é? Bom, então, ou nós vamos começar a ter um pouco de lucidez e começar a ver que essa coisa que nós inventamos, entre aspas, porque isso, na verdade, é fruto dessa legislação, que nós, de alguma forma, começamos a reproduzir do jeitão que nós reproduzimos, que nós temos agora a oportunidade de fazer uma mudança nessa organização e uma mudança na forma de representação desses trabalhadores. Duas ideias, para a gente depois abrir o debate. É muito provável que, junto com a organização sindical no local de trabalho, que continua sendo importante, nós vamos ter que redescobrir que o local de moradia dos trabalhadores voltará a ser um grande espaço de organização sindical. Porque esse nível de flexibilização não permitirá mais a que os trabalhadores tenham um único local de trabalho. E um sindicato que queira ser um sindicato representativo vai precisar voltar para o local de moradia como um local base de organização. O que o local de moradia traz? Traz duas coisas. Primeiro, ele traz uma questão que é, faz muita diferença ser bancário ou metalúrgico no bairro? Não faz. Provavelmente o bairro comece a colocar a ideia de que o sindicato é muito mais importante do que a categoria. Nós vamos ter que repensar o que é o nosso conceito de sindicato. A outra coisa importante é que, provavelmente, a ida do sindicato ao bairro, como base de organização sindical, vai recolocar fatos que eram mobilizadores da ação sindical há 100 anos atrás e que nós fomos gradativamente perdendo por essa ideia de categoria. A luta pela moradia, pela saúde, pela educação, pelo transporte, que são lutas sindicais que os sindicatos foram abandonando, mas que têm um impacto sobre a qualidade de vida dos trabalhadores fundamental. Então, por aí nós vamos ter que redescobrir outros locais como base de organização sindical. A segunda coisa importante nessa história é que, se nós vamos olhar para o futuro, e nós vamos olhar 10 anos para frente, em 10 anos, mais ou menos 20% da força de trabalho que estará trabalhando nos próximos 40 anos vai entrar no mercado de trabalho. Se a gente trabalha em mais ou menos 40, 50 anos de vida, 40 anos, a cada 10 anos, 25% da força de trabalho entra no mercado de trabalho. Essa juventude que vai entrar no mercado de trabalho daqui para frente é a base a partir da qual as empresas estão se reestruturando. Essa força de trabalho está fora do sindicato. Se ela permanecer fora do sindicato, nos próximos 10 anos nós fechamos o movimento sindical brasileiro. Nós iremos morrer, nos aposentarmos, nos ausentarmos do sindicato, porque talvez 2/3 do movimento sindical esteja já na pós-aposentadoria. Se essa moçada não ocupar o espaço do sindicato, e o sindicato não for deles, esse nosso sindicato morre. Morre. Morre porque nós não fomos capazes de dar a ele a vitalidade, se renovando com essa moçada que está chegando no mundo do trabalho, como nós chegamos nos anos 70. Muitos de vocês foram fazer oposição sindical para tirar os ditos pelegos dos anos 60 e 70, não foi assim? Foi. Nós fomos os jovens que deram vitalidade para esse movimento sindical que chegou a eleger um presidente da República. Nós não fizemos pouco. Só que nós envelhecemos. E assim é a vida. Há momentos como esse, onde a transformação exige uma renovação. Era bom que a renovação fosse natural, mas ela não é. Este processo em curso obriga a uma renovação. Se nós queremos que o sindicato seja, nos próximos 10 anos, um instrumento de luta para enfrentar essas mudanças que estão vindo.
Se nós não fizermos isso acontecer, não seremos nós que faremos essas lutas. Nós não conhecemos o que está acontecendo na base do sistema produtivo. Quando conhecemos, conhecemos pouco, porque boa parte dos dirigentes estão afastados da base e do local de trabalho. O jovem que está chegando, a gente tem pouco contato. E mais do que isso, o jovem que está chegando pensa com uma cabeça diferente da nossa. Conhece coisas diferentes, fala diferente da gente, não sabe o que são os nossos boletins, não gosta dos nossos boletins, não gosta das nossas palestras, não gosta das nossas reuniões, não pensa e não decide como nós decidimos. E não estou dizendo que eles são melhores ou piores do que a gente, eles são diferentes. Nós decidimos, conversamos, debatemos de um jeito, eles fazem diferente. Se esse modo de fazer diferente não tiver no sindicato deles, não será o sindicato deles, será o nosso, que não é o deles. Como faz? Se o mundo que está mudando será o mundo que eles mudarão. E se eles não estiverem dentro do sindicato, o sindicato vai representar quem? Se o mundo que está mudando é o mundo que eles vão viver e não é o mundo que nós vamos viver. Então, ou o sindicato consegue trazer esses jovens para serem os protagonistas do movimento sindical daqui para frente, ou não seremos nós. Não, tá bom, como nós não tínhamos nos anos 70 também. Né? Nós também éramos malucos, alguns faziam umas oposições malucas, levamos cacete, erramos, aprendemos, mas nós fizemos. Eles vão cometer tantos erros quanto nós cometemos. Vão aprender tanto quanto nós aprendemos, porque nós também, quando entramos, não sabíamos falar, não sabíamos conduzir uma assembleia, não sabíamos fazer uma reunião, não sabíamos fazer. Então, eles vão aprender, como nós aprendemos. O que é importante é saber que não é porque são jovens só, é porque esses jovens que estão chegando, como nós chegamos lá atrás, são eles que vão estar no mundo do trabalho, de um mundo do trabalho que nós não conhecemos, mas que eles estão entrando no mundo por essa vertente. O mundo é deles, não é mais o nosso. Como vai fazer? Eu não sei. Eu, sinceramente, não sei. Mas eles têm que saber. Não sabem, vão ter que descobrir, como nós descobrimos. Eles vão ter que inventar um jeito de fazer a luta nessas condições. Porque o trabalho intermitente, o trabalho flexível, o trabalho em casa, o trabalho com celular, o trabalho vai ser cada vez mais mediado por esses instrumentos. Por exemplo, já tem sindicato que se organiza pelo celular. O sindicato não tem mais sede. O sindicato decide por celular. Por quê? Porque eles estão se organizando de outro jeito. Então, eles fazem reuniões por celular, decidem por celular. É outra lógica, diferente da nossa. É outra lógica. Bom, eles estão inventando o jeito deles. O pessoal na Itália inventou, para enfrentar essa situação, um movimento que se chama San Precário. Inventaram um santo político, que é um San Precário. Precário que é? Um santo precarizado. Então, eles criaram um site, tem um movimento e é o San Precário, ou seja, todos os trabalhadores de todas as categorias que se identificam com aquela situação estão se reunindo em torno daquele site, daquele movimento, que é o San Precário. Junta todo mundo, metalúrgico, bancário, todo mundo em torno da quê? Da condição de precarização. Inventar coisas. Para quê? Para criar aquilo que é a origem do movimento. O que é o sindicato? O sindicato é um instrumento para associar as pessoas, juntar as pessoas. Para fazer o quê? Se colocar em movimento, de luta, de enfrentamento. É isso que é o sindicato. Se o sindicato não junta as pessoas e não coloca elas em movimento de luta, para que serve o sindicato? É um aparelho burocrático? Para nós termos cargo, temos carro, temos cheque. Né? A gente vai ficando velho, mas o sindicato a gente criou há 200 anos para fazer luta, enfrentar, mudar a situação de vida das pessoas. Para isso que elas se juntaram. Porque elas descobriram que sozinha, cada uma sozinha, não conseguia. Quando elas começaram a se juntar, e quando elas descobriram que quando elas paravam de trabalhar, o capital ficava incomodado, o empresário conversava, o
que vocês querem? Pô, a hora que a gente para, eles perguntam o que a gente quer. Os trabalhadores começaram a descobrir que tinha um jeito diferente de fazer as coisas. E o sindicato é isso, é esse instrumento. Como que o sindicato vai viver e existir daqui para frente? Temos que descobrir. Temos que aprender o jeito de fazer essa forma de inventar lutas em um contexto que a gente não sabe exatamente qual vai ser. Imagine o seguinte, para a gente ir para o coffee break aqui que vai ter. Uma merendinha. Imagine o seguinte. Aqui de Fortaleza, vocês vão entrar no computador, vão fazer o pedido de um vestido para a namorada, de uma camisa para o namorado, em Paris. Só que o namorado está no Rio de Janeiro. E vocês vão pedir agora que essa camisa que foi feito o desenho em Paris vai ser impressa no Rio de Janeiro e entregue para o namorado e para a namorada que está hoje no Rio de Janeiro às 18 horas. Você vai poder fazer isso agora, 15 para as 6 e às 18 horas ele vai receber essa camisa. Isso já é possível fazer hoje. Pergunta. Onde estão esses trabalhadores? Que vão pegar o teu pedido, irão até Paris agora, entregarão o pedido em Paris, pegarão o projeto da camisa, virão até Rio de Janeiro, pegarão, costurarão a camisa e entregarão para o teu namorado, para a tua namorada. Isso tudo poderá ser feito sem nenhuma pessoa tocar no pedido, além de você que fez o pedido. Teu pedido vai por meio eletrônico, cai em Paris, Paris manda para o Rio de Janeiro autoriza por meio eletrônico a impressão da tua camisa, do teu vestido, que vai ser empacotado, e um droner voador vai lá e entrega na casa da pessoa. Isso não é futuro, isso já é hoje. Bom, a notícia de ontem... Pegando ao comentário do companheiro, o PCC em São Paulo declarou que eles vão querer contratar mensalmente 1.000 ativistas para o PCC nos próximos períodos. 1.000 por mês. Estão com um plano de adesão de voluntários ao PCC. Vai fazer entrega, alguma coisa de droga, já inclusive com um drone. O que eu estou dizendo para vocês é que esta mudança tecnológica não é uma coisa do futuro, ela está hoje presente entre a gente. Então, se nós não nos dermos conta dessas mudanças, aí o companheiro vai ser eleito presidente, não é? Presidente do Brasil. O imposto desta camisa será pago aqui no Ceará, será pago em Paris ou será pago no Rio de Janeiro? Ou não vai ter imposto? Alguém sabe responder a isso? Ninguém sabe responder. Alguém ganhou o valor. Exatamente. Então, há tantas questões novas no mundo do trabalho, no sistema econômico, na estruturação do Estado. Se esta camisa resultar no imposto pago em Paris, o povo de Paris vai ficar feliz. E que faremos nós, que compramos a camisa aqui no Brasil? Quem financia a saúde, a educação? Como financia se o imposto vai ser recolhido lá? Se não vai ser recolhido lá, como é que divide? Então, se a gente começar a pensar, estou dando esse exemplo, a gente pensar quantas consequências. Eu brincava com o pessoal dos químicos, dos plásticos. Eu disse, bom, os trabalhadores da tua base agora estão trabalhando em casa. Você já pensou quantas mudanças? O transporte da cidade melhora, vocês não vão ficar se deslocando. Provavelmente na tua rua vai ter gente que vai começar a oferecer comida em casa.
Por quê? Porque as pessoas vão trabalhar e vão precisar se alimentar, não vão fazer comida em casa. Então, alguém vai fornecer comida na rua, vai aparecer um novo negócio. Pode ser que teu filho não vai estudar todo dia, porque vai ter dia que ele vai ter que ajudar na produção. A família, não sei. Quanto tempo vocês vão aguentar junto? Porque hoje você saía trabalhar e tua companheira saía trabalhar. Agora vocês vão trabalhar todo dia no mesmo lugar, no mesmo espaço. Quanto tempo vocês aguentam junto? Não sei. Uma semana? Um mês? A família muda. Ou seja, essa mudança econômica traz tantas mudanças que a gente não pensa que vão precisar ser trabalhadas. Então, as mudanças estão acontecendo. Essas mudanças levam a uma reorganização dos trabalhadores e exigem do sindicato nova resposta. Qual resposta vai ser essa? Nós vamos ter que inventar. De que jeito nós vamos nos organizar? Nós vamos ter que inventar. E nós vamos ter que repensar o sindicato. Essa estrutura, diretoria, sede, subsede, colônia de férias, diese, comunicação, assessoria jurídica, diária, cheque, carro, vai ter que ser repensada. Tudo isso vai ter que ser repensado. Porque ou isso vai ser organizado para essa nova situação e para ajudar os trabalhadores a fazer suas lutas, ou essa estrutura não vai fazer a resposta que esses trabalhadores vão precisar. E eles vão dizer, eu não quero o sindicato. O sindicato é lá deles. Bandido, pelego, porque nós somos bandidos, né? Para a parte da imprensa, nós somos tudo bandido. Então, eles vendem a ideia que nós somos bandido. Ou um bando de vagabundo, que está no sindicato para encostar, ficar encostado. Né? Ou um bando de oportunista, que está usando o sindicato para fazer luta política. Ou, bom, fico inventando um monte de coisa. Bom, e nós temos que trazer os trabalhadores, especialmente os jovens, para dizer, esse negócio é teu. Essa estrutura é para você fazer a luta. Qual luta? Eles vão ter que inventar. Eu não sei como é que faz a luta desses trabalhadores. Nós vamos ter que inventar. Eles talvez não saibam, nós também não sabemos. A única coisa que eu estou querendo dizer é, ou eles vão saber, ou nós não vamos saber por eles. Então, está na hora de a gente fazer um processo de renovação. E a realidade impõe. Seria bom que essa renovação viesse acompanhada por uma renovação na estrutura sindical. Repensar a diretoria, a estrutura do sindicato, a forma de trabalhar. Seria muito bom se nós fizéssemos fusões, se a gente juntasse, se a gente trabalhasse de forma cooperada, se a gente juntasse esforços, se a gente brigasse menos, lutasse mais junto. Né? Fizesse tanta coisa diferente, que acho que é o que os trabalhadores esperam da gente. Né? Então, a mensagem que eu posso deixar por final é: a realidade impõe uma mudança profunda, nós temos uma oportunidade para fazer uma mudança profunda. E para que essa mudança gere uma resposta para um mundo novo que nós não sabemos exatamente para onde está indo. Se a gente fizesse com renovação, a moçada pode chegar e ocupar esse espaço. Se a gente não fizer com renovação, talvez nós sejamos os coveiros desse sindicato que acho que nenhum de nós quer. Não é? Então, o convite aqui é a uma renovação, a uma reestruturação profunda que a gente possa fazer da estrutura sindical, repensar a organização, repensar as lutas e repensar a forma como nós fazemos esse conjunto de coisas de maneira articulada e cooperada.